Olá pessoal, espero que todos vocês estejam bem. Iniciaremos agora a apresentação do trabalho intitulado Erosão e Salinidade do Solo, Técnicas de Combate em Áreas Rurais e Urbanas. O trabalho foi desenvolvido por mim, Lorena, e pela Kimberly. Bom pessoal, nosso trabalho é dividido da seguinte maneira. Primeiramente, nós temos uma breve introdução, onde abordaremos os principais conceitos que envolvem a erosão e os processos de salinização do solo, bem como as suas principais causas, efeitos, tipos e principais consequências ao meio ambiente e recursos naturais. Em seguida, temos o objetivo do nosso trabalho. Nós também abordaremos aqui as principais técnicas de combate à erosão, como a plantação em curvas de nível, formação de terraços, cordões de contorno, rotação de culturas, entre outros. E as principais técnicas de combate à salinização, como fertilizantes com baixa concentração de cloro, drenagem, uso de corretivos e plantas halófitas, entre outros. E por fim, temos as nossas considerações finais. Bom, pessoal, para começar, muito se ouve falar sobre a erosão do solo e sobre processos erosivos, mas afinal, o que é a erosão? Bom, a erosão nada mais é do que um processo natural e presente na dinâmica do planeta há milhares de anos. Esse fenômeno consiste no desgaste do solo e das rochas de áreas mais altas para as áreas mais baixas, ocasionando assim a sedimentação dos detritos. Ao longo dos anos, esse desgaste altera paisagens, cursos de rios, relevos, entre outros. Na natureza, o processo erosivo ocorre pela ação natural do sol, dos ventos e principalmente da água da chuva. No entanto, práticas do agronegócio podem contribuir para este processo ocorrer, como o desmatamento, o plantio em terreno inclinado, queimadas, o monocultivo, o uso abusivo de fertilizantes, o excesso de áreas para pastoreio, entre outras aí. A erosão, ela também depende das características físicas, químicas e biológicas de cada solo. Dessa forma, os solos arenosos estão mais sujeitos ao movimento de terra. Embora sejam mais permeáveis, são normalmente muito soltos, o que favorece o trabalho das águas. Solos bem estruturados, com maior volume de macroporos, têm a permeabilidade rápida, facilitando a retenção da água, reduzindo o escoamento superficial e, com isso, o processo erosivo. E quais que são os efeitos e as consequências da erosão? Bom, nas grandes cidades com relevos montanhosos, chuvas constantes podem ocasionar deslizamentos de terra em terrenos ondulados. Esses deslizamentos ocorrem em sua maioria nas áreas em que a vegetação natural foi retirada para a construção de moradias, problema agravado aí nas localidades mais pobres. O risco de deslizamento é maior quando as áreas de morro são desmatadas pelos humanos, pois o solo sem cobertura vegetal fica mais desprotegido das fortes chuvas. Há também um grave problema ambiental causado pela erosão nas margens de rios quando a mata ciliar diminui, o assoreamento. Quando a ação humana retira parte da vegetação, a erosão vem com mais força, levando parte da margem para dentro do rio, acumulando sedimentos em seu leito. O assoreamento pode causar a seca de vários cursos d'água, pois reduz a profundidade e, com o passar dos anos, causa a perda da biodiversidade aquática. As ações humanas também nem sempre levam em consideração os impactos ambientais que são causados quando se desmata uma área. Erosões graves podem começar com simples sulcos e gerar danos ambientais irreversíveis, como o surgimento de ravinas e vossorocas, que podem ser aceleradas ainda mais com a ação humana. Aqui na figura 1, nós temos um deslizamento de terra em Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, ocorrido aí no ano de 2011, em virtude da ocupação inadequada do solo associada às fortes chuvas na região. Já aqui na figura 2, nós temos um rio em elevado estágio de assoreamento. Aqui na figura 3, nós temos os sulcos. Os sulcos erosivos são as estratificações deixadas no solo pela erosão fluvial. Em algumas regiões, eles são conhecidos como os caminhos da água, sendo caracterizados por pequenos buracos formados pela ação das enxurradas, mas são fáceis de serem recuperados. Aqui na figura 4, nós temos a formação das ravinas. As ravinas são buracos maiores, como a gente pode observar aqui, causados pelo transporte exagerado de sedimentos e pela alta suscetibilidade do solo a se degradar da sua rocha-mãe. Em geral, um solo fica mais suscetível à formação de ravinas quando há muita precipitação e baixa quantidade de árvores para segurar o solo com suas raízes. As ravinas são encontradas principalmente em encostas de morros que tiveram sua vegetação original retirada, seja pela natureza ou pela ação humana. Por fim, aqui na figura 5, nós temos as vossorocas.
As vossorocas são processos mais graves que, em muitos casos, atingem o lençol freático. Esse tipo de erosão é o agravamento das ravinas, quando a intensidade de desgaste aumenta, tornando o solo fraco e muito suscetível à formação de imensos buracos. A retirada da cobertura vegetal contribui para o surgimento de vossorocas, pois aumenta a percolação de água no solo. Por fim, pessoal, a erosão pode ser classificada basicamente pela forma como ocorre, sendo estas erosão pluvial, erosão fluvial, a erosão oceânica ou marinha, a erosão glacial, a erosão eólica e a erosão antrópica. A erosão pluvial é ocasionada a partir da transformação do relevo oriunda das águas das chuvas. Essas águas agem com grande intensidade em algumas regiões do mundo, em especial nas áreas tropicais e equatoriais, onde a precipitação é mais intensa. Com isso, essas águas infiltram-se no solo, deixando-o encharcado e cheio de sedimentos propícios a serem carregados para as outras áreas. Já a erosão fluvial é a erosão causada pelos rios ao longo de seu curso, nas suas margens e em seu leito. Pode ser mais comum em áreas de elevada altitude e relevos montanhosos, pois a gravidade tende a tornar o rio mais veloz, deixando as margens mais suscetíveis ao processo erosivo. Além disso, pode acontecer em épocas de chuvas mais intensas, quando a quantidade de água aumenta, provocando ainda mais erosão. A erosão oceânica ou marinha acontece com a destruição e construção constantes feita pelas águas dos mares ao longo das áreas litorâneas, no encontro entre a terra e a água. Essa erosão é conhecida também por abrasão e pode originar várias formas de relevo, como as falésias, as praias e as restingas. A erosão glacial envolve as geleiras, que são importantes itens nos processos erosivos naturais. Elas atuam como uma lixa sobre a rocha, tendo seu poder de abrasão maior do que o de um rio. Essas erosões atualmente ocorrem nos polos do planeta e nos picos das grandes montanhas. Porém, houve uma época no mundo em que as geleiras cobriam a maior parte dos continentes. Época essa conhecida como Era Glacial. Com o desgaste do gelo, que também se movimenta das áreas mais altas para as áreas mais baixas, todo o solo e rocha encontrados pelo caminho foram transportados, mostrando toda a sua força e intensidade. A erosão eólica é causada pelo vento ao transportar materiais que se desgastam das rochas e solos. É mais frequente em áreas semiáridas, áridas e desérticas. Ao transportar as partículas de areia ou mesmo fragmentos de rochas, esses sedimentos, ao longo de milhares de anos, desgastam as áreas que atingem, esculpindo arcos, rochas ou formando desertos pedregosos, como os regs do deserto do Saara no continente africano. Por fim, a erosão antrópica é a erosão causada pelo homem, que tem papel importante na modificação do relevo, acelerando o processo de erosão, seja desmatando florestas para pastos, estradas, cidades, seja cavando túneis, aplainando morros, alterando biomas, conquistando mares, entre outras ações. Das erosões citadas acima, esta pode ser considerada a mais fugaz e, por conta dessa velocidade, a mais violenta com a natureza. Na maioria das vezes, essa erosão ocorre por motivos sociais, a construção de moradias, por exemplo, e por motivos econômicos, como a implantação de uma indústria. Olá, pessoal. Meu nome é Kimberly e eu vou dar prosseguimento à apresentação do nosso seminário. A salinização do solo é o processo de acumulação de sais solúveis de sódio, de magnésio e ou de cálcio a níveis que afetam os recursos humanos e naturais. Esse tipo de problema ele ocorre principalmente em regiões áridas e semiáridas, mas o seu uso indiscriminado de fertilizantes e irrigação com água salina podem originar o mesmo problema em solos de outras regiões. Dentre as causas da salinização, nós temos o material orgânico originário de rochas, a irrigação com água com alto teor de sais, problemas na drenagem interna do solo, irrigação em solos rasos ou mal drenados e adubação excessiva e localizada. O acúmulo de sais no solo pode alterar sua estrutura, além de reduzir sua fertilidade, e em longo prazo ele pode levar à desertificação. Com o excesso de sais, a planta ela enfrenta dificuldades na absorção da água e sofre interferência nos seus processos fisiológicos, prejudicando o seu crescimento e o seu desenvolvimento.
A salinidade ela afeta as propriedades físicas do solo, provocando desestruturação, aumentando a densidade e há uma redução das taxas de infiltração de água no solo pelo excesso de íons de sódio. O objetivo deste trabalho é a apresentação de algumas técnicas de combate à erosão e à salinidade. Essas técnicas elas são fundamentadas em alguns estudos já realizados por alguns pesquisadores. O processo erosivo é uma ação natural do meio ambiente gerada de forma gradativa, ocasionando algumas mudanças no relevo e na vegetação presente no local. A erosão do solo é um processo difícil de ser controlado, mas não impossível, mas ela pode ser facilmente acelerada pela ação do homem. E quando acontece este fenômeno, qual deve ser a melhor alternativa para combater? Bem, a primeira coisa a se conhecer são as especificidades do meio físico em que se instalou o processo erosivo. Assim, vai entender qual que é a dinâmica que desencadeou esse fenômeno. E assim pode-se iniciar o processo de escolha da melhor alternativa para controle e recuperação da erosão. Um ponto importante também a se analisar é a que fase de evolução a erosão se encontra, porque ela pode estar em fase inicial, que são os sulcos, em forma intermediária, que são as ravinas, ou em forma avançada, que são as vossorocas. Essa escolha também ela deve ser fundamentada no uso futuro que se pretende fazer em relação à área em questão. Bem, e como conter a erosão? A erosão ela pode ser contida controlando a vazão, também controlando a declividade ou uso que se faz atualmente do terreno. O controle da vazão ele é obtido com desvio ou condução da água por caminhos preferíveis em relação a onde está o sulco erosivo. O controle da declividade ele é conseguido com o retaludamento ou a colocação de obstáculos que vão diminuir a velocidade de escoamento. E o controle da erosão através do uso do terreno, ele pode ser feito através de modificações na cobertura pelo capeamento vegetal ou reforço da superfície, tornando essa superfície mais resistente à ação da água de escoamento. Bem, agora eu vou falar um pouco sobre algumas medidas conservacionistas em relação ao combate à erosão. Bem, as medidas conservacionistas são as edáficas, as vegetativas e as mecânicas. As práticas edáficas, elas são praticamente as práticas que mantêm ou melhoram a fertilidade do solo. Além de melhorar a fertilidade dos solos, elas também são utilizadas em atividades de prevenção e controle da erosão. As vegetativas são aquelas em que se utiliza a vegetação para defender o solo contra a erosão. Essas práticas elas podem ser consideradas tanto como de prevenção, como de controle ou recuperação da erosão. Isso vai depender muito do estágio evolutivo em que está o local que sofreu erosão. As práticas mecânicas são aquelas em que se recorrem a estruturas artificiais mediante a disposição adequada de porções de terras com a finalidade de quebrar a velocidade de escoamento da enxurrada e facilitar a infiltração do solo. Dependendo do estágio evolutivo da erosão, as práticas de caráter mecânico, elas podem ser consideradas tanto como medidas de prevenção, como também medidas de controle da erosão. Bem, aqui seguem 2 exemplos de uma técnica edáfica, que é a adubação verde.
A adubação verde, ela aumenta significativamente a quantidade de matéria orgânica no solo, melhora sua estrutura e retorna às camadas superiores de nutrientes, que são absorvidos pelas raízes durante o seu desenvolvimento. Nesse processo, é muito comum o uso das leguminosas, porque assim o teor de nitrogênio do solo ele aumenta. E como exemplo de leguminosas, nós temos aqui na primeira imagem o feijão de porco e na segunda imagem a crotalária. Uma atenção que a gente deve ter em relação quando for realizar essa adubação, porque é preciso fazer uma análise do solo para saber qual que é a quantidade certa que vai ser aplicada para evitar o desperdício de dinheiro e também evitar a poluição do solo com nutrientes desnecessários. Uma outra prática edáfica é a utilização dos geossintéticos, que reduzem os efeitos da erosão do solo causados pelo impacto da chuva e pelo escoamento superficial da água. Esses produtos eles são de fácil instalação. Eles são colocados sobre o talude e são presos por grampos. Na primeira imagem tem um esquema, de como esses geossintéticos são instalados e na segunda tem como que é uma manta geossintética que pode ser utilizada nesse caso. Bem, os geossintéticos, eles controlam a erosão, criam um ambiente estável no qual a vegetação ela pode estabelecer e crescer com menor risco de remoção das sementes. E também vai prevenir danos às raízes novas, porque não vai haver um deslocamento de partículas erodidas. Então, os geossintéticos, eles funcionam como algo que vai dar uma melhor estrutura ao solo, vai deixar ele mais estável. Em relação às práticas vegetativas, nós trouxemos como exemplo a prática de pastagem e a técnica de reflorestamento. Bem, as pastagens, embora elas possuem menor intensidade do que as florestas, elas fornecem grande proteção ao solo contra os estragos pela erosão. Assim, o pasto que é bem manejado encontra-se como alternativa para terrenos onde as culturas não propiciam produções compensatórias e que são muito suscetíveis à erosão. O manejo das pastagens afeta diretamente seu valor como revestimento do solo contra a erosão. Um peso de gado muito grande, por exemplo, pode resultar em uma vegetação excessivamente arraleada e reduzida, reduzindo sua proteção contra a erosão ou até dando origem a elas, visto que as trilhas do gado tornam-se canais preferenciais de drenagem da enxurrada, gerando sulcos de profundidades variadas. Assim, para que as pastagens possam ser uma medida eficiente para proteger o solo contra a erosão, deve-se manter um peso de gado compatível com a capacidade da pastagem. Uma alternativa para essa questão é o rodízio de pastagens, onde a área total é dividida em um determinado número de pastos e o gado ele vai passando de um pasto para o outro em uma sequência que é determinada. Outra medida que é bastante usada no controle de erosão é o reflorestamento e o florestamento. Ela vem sendo utilizada aí há séculos no controle desse processo e devido ao seu baixo custo, há requerimento técnico relativamente simples na hora da instalação e manutenção. Este processo de reflorestamento, ele tem sido bastante aplicado em regiões tropicais e subtropicais.
Nessas regiões, as condições elas são bastante favoráveis ao crescimento da vegetação na maioria do ano. Então, por isso, são bem utilizadas nessas regiões. As terras de baixa capacidade de produção são, ao mesmo tempo, suscetíveis à erosão. Então, elas devem ser recobertas por vegetações que são bastante densas, sendo esta a maneira que é mais segura e econômica de utilização. Nas regiões onde a topografia é acidentada, as florestas elas devem ser formadas no topo dos morros a fim de reduzir as enxurradas em que se formam nas cabeceiras. Seguindo este mesmo raciocínio, em erosões muito desenvolvidas como Vossorocas, o reflorestamento das cabeceiras ele é bastante vantajoso. Bem, aqui segue outras duas formas de práticas vegetativas. A primeira mostra a cobertura morta. Nesta prática, o mato que foi carpido e os restos de plantas, eles são mantidos na superfície do solo no intervalo entre as ruas plantadas. Esse fato ele auxilia na proteção do solo contra o impacto da chuva, na manutenção da umidade, no controle da temperatura do solo e também na preservação de micro-organismos que trazem benefícios para o solo e na infiltração de água. Além disso, esse fato ele vai reduzir a velocidade das enxurradas, o que diminui as perdas por erosão. A título de curiosidade, a cobertura morta ela tem um papel muito importante no plantio direto para o controle de plantas daninhas, pois muitas delas elas não germinam quando encobertas por uma camada uniforme de palha. A segunda imagem traz os quebra-ventos. Essa prática ela é mais usada onde ocorrem ventos fortes, que carregam grandes quantidades de solo para longe ou formam montes de areia que podem atrapalhar na agricultura, que é a chamada erosão eólica, né? Na prática dos quebra-ventos, uma fileira de árvores ou arbustos é plantada no sentido contrário à direção dos ventos dominantes. As espécies mais utilizadas nessa técnica são as plantações de eucalipto e também do bambu, isso por serem plantas de crescimento muito rápido. Sobre as técnicas mecânicas, uma que é bastante utilizada é a bacia de captação. Esta prática é encontrada assim, bastante no controle de erosão em beira de estradas vicinais. Quando essas bacias são implantadas sem técnicas adequadas de drenagem, a enxurrada ela tende a se concentrar nas bordas da estrada rural, desencadeando processos erosivos que, além das consequências usuais de degradação do meio ambiente, elas vão inviabilizar a obra viária, vão instabilizar também a obra viária, que vai diminuir o seu tráfego, né? E também podem vir a causar acidentes aos usuários. Uma outra técnica que é bastante utilizada, que é até uma das mais antigas obras eficientes aí no controle de erosão, é o terraceamento, que a principal função do terraço ela é parcelar o comprimento da rampa do talude, possibilitando uma redução da velocidade e subdividindo o volume do deflúvio superficial e facilitando a infiltração desse deflúvio no solo, além de disciplinar o escoamento até um leito estável de drenagem. Nesse caso, um leito estável de drenagem natural. A construção de terraços associados a bacias de captação, elas são de grande utilidade.
pois através de cortes e aterros ao longo das margens das estradas rurais é obtido o armazenamento das águas da chuva, que por infiltração no solo, elas vão abastecer o lençol freático, aumentando o potencial dos mananciais. A eficiência das obras de caráter mecânico está diretamente relacionada com o seu uso, com o seu correto dimensionamento, e esse dimensionamento ele vai ser baseado nas características físicas da região em que se quer controlar a erosão. Bem, e o que tem causado este fenômeno nas áreas rurais e urbanas? A maioria dos problemas eles ocorrem principalmente pela falta de planejamento no seu uso e na ocupação. Os principais agentes causadores da erosão no meio rural, eles estão relacionados à ocupação de áreas de grande vulnerabilidade ambiental, como margens de rios e outras áreas de preservação. Também a locação imprópria de estradas, em sua grande maioria, sem dispositivos de drenagem, e também algumas práticas agrícolas inadequadas têm facilitado a ocorrência desse problema. Nas cidades, o que vem trazendo esses problemas de erosão é o acelerado processo de urbanização associado com a falta de estrutura adequada nas áreas de expansão do perímetro urbano. Também junto com áreas suscetíveis à instabilidade e que também não possuem um certo cuidado aí por quem deve estar atento a estes problemas. Bem, e quando há este problema, o que fazer durante o processo de recuperação? A primeira coisa a se fazer é o isolamento da área erodida. Essa área ela deve ser isolada com cercas de arame ou plantas espinhentas para que animais, máquinas ou pessoas elas não circulem nas áreas vizinhas dessa área erodida. As atividades agrícolas no entorno desta área, elas devem ser bem avaliadas para que sejam interrompidas caso seja constatado que essa atividade ela intensifica ainda mais a degradação no local. O próximo passo vai ser o diagnóstico do nível de degradação, que vai ser definida entre inicial, intermediária ou avançada. Deve-se fazer uma subdivisão da área em sub-áreas com características homogêneas, que vai considerar, no caso, aí, o sistema de drenagem natural ou artificial, o estágio em que está o processo erosivo, as diferenças na cor e textura do solo, qual que é o posicionamento do relevo e também qual vai ser a forma de corrigir este problema. Outro fato a ser levado em conta vai ser o ordenamento e a dissipação de energia das águas superficiais. Bem, para a estabilização de áreas afetadas no processo de vossoroca ou deslizamento de terras, recomenda-se inicialmente conduzir adequadamente as águas que são provenientes do escoamento superficial na área, de forma a reduzir sua velocidade e aumentar a sua infiltração. Em geral, esta situação ocorre devido à locação de estradas em áreas impróprias, com canais de drenagem mal dimensionados ou mesmo sem qualquer dreno, caminhos ou trilhas formadas pela passagem de animais, também de pessoas ou até mesmo máquinas. O controle do escoamento de águas superficiais consiste em um conjunto de obras que irão conduzir o excesso de águas pluviais até o local de destino final,
mas esse destino final ele tem que ser apropriado, como, por exemplo, lagos, oceano, e também, no caso de solos bastante permeáveis, eles vão ser esparramadas sobre o terreno onde infiltram no solo. É recomendável que o percurso de água entre a origem e o destino final seja o mínimo possível, e que essa condução ela seja feita por gravidade. Um sistema de drenagem que ele é bem dimensionado devem-se ter estruturas que vão conseguir suportar essa quantidade de água pluvial. Como, por exemplo, nas cidades vê-se muito sarjetas, boca de lobo, coletores, galerias. E quando há a inundação, por exemplo, de uma sarjeta, quer dizer que o projeto ele não foi bem dimensionado. Então, essas técnicas devem ser realizadas da forma correta. Bem, outra forma aí de recuperação é a reconformação dos taludes. Nas áreas que possuem vossorocas ou desmoronamentos, é comum a ocorrência de parte desses taludes eles serem instáveis, sendo necessária a realização da reconformação para garantir a sua estabilidade e permitir o plantio de uma vegetação. Assim, pode-se iniciar, a cobertura inicial e depois uma revegetação da área. Então, após, por exemplo, aqui a reconformação de taludes que é feita por uma prática mecânica, recomenda-se que há uma aplicação de restos vegetais para a formação de cobertura morta, que foi um outro exemplo que a gente chegou a falar lá atrás. Então, essa cobertura morta, elas podem ser feitas através de resíduos que são disponibilizados na própria região em que acontece a erosão. Deve-se dar preferência para materiais que são fibrosos, que vão recobrir o solo por mais tempo. Um exemplo são palhas, cascas e também serragem. Aliado a essa cobertura morta, pode haver o plantio, deve-se, deve-se haver o plantio de leguminosas de crescimento rápido, que vão dar uma proteção ao solo exposto em pouco tempo, além de melhorar as características físicas e químicas do solo. Um exemplo que a gente deu aí como leguminosa é o feijão de porco e a crotalária, Bem, aqui seguem dois componentes de um projeto de drenagem. Na primeira imagem, a gente tem uma manilha, que foi feito um desvio da água direto para a manilha. Aqui em Turmalina, que é onde eu moro atualmente, a gente vê muitas obras dentro da cidade que são utilizadas manilhas. E na segunda imagem, nós temos um bueiro. Esse bueiro, ele é muito utilizado para passagem de água por baixo de rodovias e ferrovias. Essa água, ela pode ser da chuva, ela pode ser de rios, também pode ser de esgoto. Aqui tem uma escada hidráulica de gabião. Essa escada ela é utilizada como dissipador de energia e ela tem a finalidade de reduzir a velocidade da água, de forma que vai permitir um escoamento bem mais tranquilo, com uma velocidade bem menos inferior do que se não tivesse essa estrutura instalada.
Aqui nós temos o exemplo de paliçada de bambu e reconformação de talude. Bem, dentro das vossorocas, o bambu, quando é utilizado nas paliçadas, ele tende a brotar e vegetar a área em questão. Isso já vai contribuir para a revegetação da área. Também é comum ser utilizados sacos cheios de terra com sementes de leguminosas, que vai aumentar aí a diversidade das plantas. Em relação à reconformação do talude, é muito comum o uso de máquinas para realizar esse tipo de trabalho, como é identificado na figura 18, né? No quarto passo aí há a presença de uma máquina, dependendo também aí da extensão e da altura do talude, a máquina que vai ser utilizada aí no caso é a manual, que pode ser uma enxada ou um enxadão. Este trabalho é importante que ele seja feito em um período mais seco, de forma a ter a área toda preparada para receber o plantio no início do período chuvoso. Bem, após a realização das práticas mecânicas, como nós citamos aí no slide anterior, as paliçadas e a reconformação dos taludes, recomenda-se que há uma aplicação de restos vegetais para a formação de uma cobertura morta. Essa cobertura morta, o que vai ser utilizada nela podem ser materiais que são da própria região, dando preferência aí aos fibrosos, porque eles vão recobrir o solo por mais tempo. E aliado a isso, vai haver posteriormente o plantio de leguminosas, que, como nós já citamos também, exemplo aí de leguminosas são o feijão de porco, a crotalária, tem também a aveia preta, mucuna, milheto, assim como outras plantas leguminosas existentes. Aqui na imagem traz aí o exemplo da reconformação de um talude e posteriormente a sua vegetação. Bom, pessoal, agora que nós já vimos o que é a salinização dos solos e sabemos quais são os impactos que ela pode causar, vamos tratar um pouco sobre as técnicas de combate a este processo. Uma forma de combater o processo de salinização e suas consequências para as plantas e micro-organismos é optando por fertilizantes com baixa concentração de cloro e um baixo índice salino, que é o caso do silitito glauconítico. Essa rocha sedimentar de cor verde é encontrada no município de São Gotardo, Minas Gerais. Além de ser rico em potássio, silício e outros nutrientes, o silitito glauconítico tem um alto teor de um mineral chamado glauconita. A glauconita é utilizada nos Estados Unidos como fertilizante, continuamente desde 1760. Graças à sua estrutura, a glauconita melhora as propriedades físicas e químicas do solo, aumentando, por exemplo, a capacidade de retenção de água e a capacidade de troca catiônica. Além disso, o silitito glauconítico é livre de cloro, acidificação, lixiviação, compactação e salinidade. Ou seja, quando comparado a outros fertilizantes utilizados, o silitito glauconítico promove melhorias na estrutura física do solo, aumentando, por exemplo, a sua capacidade de reter água e nutrientes. Isso acontece porque a glauconita presente nele forma um microcosmo de microporos, que consegue absorver mais umidade e nutrientes. Com isso, o solo fica mais úmido, melhorando a saúde do microbioma e diminuindo também os efeitos de compactação e salinização. Outro ponto positivo do uso do silitito glauconítico como fertilizante é que, além do potássio, ele também apresenta em sua composição macro e micronutrientes, como o silício, o magnésio, o manganês e o ferro, entre outros elementos traços, propiciando assim o desenvolvimento saudável das plantas. Bom, pessoal, outra maneira para evitar e controlar a salinização do solo é a técnica de drenagem. Bom, a drenagem com fins agrícolas ou de recuperação ambiental tem como finalidade propiciar às raízes das plantas condições favoráveis de umidade, aeração e balança de sais, e seu objetivo é o de criar um ambiente favorável para o crescimento de plantas e preservar as propriedades físicas e químicas do solo.
Em regiões áridas e semiáridas, com sistema de drenagem implantado, é preciso aplicar água em quantidade maior do que aquela necessária à cultura, a fim de lixiviar o excesso de sais provenientes da água de irrigação. Nas regiões úmidas, a água da chuva remove o excesso de sais do solo quando há drenagem natural suficiente. Caso contrário, é necessária a instalação de sistema de drenagem artificial. A drenagem de áreas com excesso de água na zona radicular melhora a aeração e favorece o aumento da atividade microbiana e da estruturação do solo, criando condições favoráveis para o desenvolvimento das raízes e maior absorção de nutrientes pelas plantas, com aumento da produtividade das culturas. Outra tática utilizada para combate à salinidade, pessoal, é a utilização de corretivos. Essa prática é muito utilizada em regiões do semiárido nordestino, onde a disponibilidade de água para a lavagem do solo é escassa. A combinação de cultivo de espécies fitorremediadoras juntamente com o gesso pode ser promissora na remoção dos sais do solo. Dentre os corretivos mais comuns, pode-se citar o próprio gesso, o enxofre, o sulfato de alumínio, o cloreto de cálcio e o ácido sulfúrico, sendo o gesso o mais utilizado por ter um custo mais baixo. Contudo, apesar da grande divulgação do uso do gesso junto com a lâmina de irrigação como técnica de recuperação de solos sódicos e salinos sódicos, esta poderá ser ineficiente se a lixiviação dos sais solúveis e do Na+ trocável forem restringidos por uma baixa permeabilidade no perfil do solo, graças aos altos teores de argila silt e a matriz do solo dispersa. Na busca de alternativas para despoluir áreas contaminadas, tem-se optado por soluções que englobam eficiência na descontaminação, simplicidade na execução, tempo demandado pelo processo e menor custo. Nesse contexto, cresce o interesse pela utilização da biorremediação, caracterizada como uma técnica que tem como função descontaminar solo e água por meio da utilização de organismos vivos, como micro-organismos e plantas. E dentro da biorremediação insere-se a fitorremediação. Nesse sentido, o uso de plantas halófitas ou tolerantes à salinidade do solo é uma estratégia eficaz para solos salinos sódicos com desempenho comparável ao uso de produtos químicos corretivos. Para o sucesso da fitoextração de sais no solo, as plantas devem ser tolerantes ao excesso de sais e de elevada produção de biomassa nessa condição. Além disso, deve acumular altos níveis de sais na parte aérea, com o objetivo de tornar possível a remoção de sais com a colheita das plantas. Essa técnica é influenciada pela estrutura do solo, textura e teor de matéria orgânica, disponibilidade de água e de oxigênio, temperatura, concentração de nutrientes, radiação solar e pelos processos de degradação. Para o sucesso da fitorremediação de sais em solos salinos sódicos, as plantas devem apresentar tolerância ao excesso de sais e alta produção de biomassa nessa condição. Então, pessoal, de maneira geral, tem-se aí que a erosão e a salinização são processos de degradação do solo que podem ser causados tanto por questões naturais quanto antrópicas e que podem causar aí graves consequências ao meio ambiente e à população. Dessa maneira, torna-se evidente a necessidade do desenvolvimento de ações de monitoramento, prevenção e recuperação destas áreas, visando assim a redução dos efeitos ao meio ambiente. Então, pessoal, essas aqui são as nossas referências. Muito obrigada por terem nos acompanhado até aqui. Qualquer dúvida, estamos à disposição.